Vamos ficar de pé, irmãos. Estique suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do homem de Deus, pastor Dalson. Ele também vai falar sobre o seminário que vai acontecer aqui na igreja, 18, 19 e 20 de setembro. Bem, fica as mãos. Pai, eu quero te louvar pela vida do nosso amigo, pastor Dalson. Que aceitou o nosso convite, Senhor, para ministrar a tua palavra e também para falar com clareza acerca do seminário, Senhor. Quero pedir a Ti que a palavra que o Senhor plantou no coração do Teu Filho, que Ele traga ao nosso coração com graça, com verdade, e à medida em que Ele estiver ministrando a Tua palavra, cuide dele, da esposa, das filhas, da sogra, dessa casa, Senhor. Que a casa do irmão pastor Dalson permaneça como a casa que vive o Teu milagre todos os dias. Fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Uma palavra que está queimando no meu coração. Repita comigo assim: escolhidos como o profeta Daniel. Sabe, o dia que eu chegar no céu, não sei você, quem veio para o céu? O dia que eu chegar no céu, eu quero conhecer algumas pessoas depois da pessoa de Jesus. Quem concorda? Vai ser muito bom, vai, a gente chegar no céu. Mas se tem uma campainha, eu acho que no céu tem eletricidade. Eu vou tocar uma campainha na mansão celestial. Vou dar um grito lá de fora: Dani, você está em casa? Está em casa, Dani? Daniel, que jovem, que homem de Deus, que idôneo profeta. Um livro escrito aproximadamente 535 a 603 a.C. Daniel, um jovem judeu, israelita, levado cativo para a Babilônia, foi no exílio, consigo 3 grandes amigos: Misael, Ananias e Azarias. Quando os 4 chegam à cidadela de Suzã, palácio do rei da Babilônia, ele diz o seguinte: trouxeram 4 jovens com boa formosura, corpo bem alinhado e inteligentes, porque foi o que eu pedi. Exilados, não por que dizer escravos, para servir no palácio do rei. Mas para servir no palácio do rei, tinha que ser bonito, inteligente e ter um corpo viril. O rei estava procurando jovens que fossem exemplo para servir no palácio. E diversas vezes ele declara no seu livro: nesse tempo eu era copeiro do rei. E ser copeiro do rei era poupar a vida do próprio rei, porque se um bom vinho chegasse até o trono do rei, o copeiro experimentava primeiro, porque se tivesse um atentado, morria o copeiro com o veneno colocado no vinho, não no rei. E a Bíblia diz que quando os 4 chegaram à presença do rei, a gente já começa a entender muita coisa no pensamento de Deus. Entender algumas circunstâncias em relação aos pensamentos de Deus, em relação
relação ao meu futuro e ao teu futuro. Deus, ele tem umas tratativas extraordinárias justamente para ser glorificado e permitir que aqueles 4 jovens fossem levados exilados junto com os demais, entender por que Deus estava permitindo aquilo. Não é ter dúvida de quem é Deus, mas saber que Ele é Deus. Em todas as circunstâncias, lutas, adversidades, tribulações, prisões, liberdade ou não, fome, barriguinha cheia, não interessa, cadeia ou beira-mar, em todas as circunstâncias, Deus se faz presente. Eu só queria que você levantasse sua mão direita e dissesse assim: Deus, Tu és. Não, tá igual o Vila, só pode de fundo a 0. Levanta a mão direita assim. Ou você não foi escolhido como Daniel? Quem foi escolhido como Daniel? Tem certeza? Ó, tem muito de picola. Eu. Deus. Deus. Tu és soberano. A soberania. A palavra misturada com glória, aleluia. A soberania de Deus. E viver soberania de Deus é glorificar no meio da escassez, no meio da situação difícil, no meio dos, vamos usar uma linguagem contemporânea, os parafusos que Ele aperta. Sabe para quê? Para sermos melhores filhos, porque Ele é Pai. Agora tem algumas coisas que Deus promove e que a gente fica preocupado às vezes, humanamente falando. Permitir que esses 4 jovens fossem levados exilados e se tornarem servos num ambiente hostil. Por quê? Por mais que fosse um palácio, não é a minha casa. Por mais que eu me alimentasse bem, não é a minha casa. Por mais que eu fosse bem recebido, não é a minha casa. Não é a vida que eu escolhi. Não é o que Deus me prometeu. Quem já viveu isso ou vive? Situações hostis que geram repugnância emocional, espiritual, e que nos leva a tentar entender os pensamentos de Deus acerca da minha vida, acerca da tua vida. Jeremias escreveu que Deus revela os pensamentos dele acerca da nossa vida. Diga, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas se os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, por que acontecem algumas circunstâncias nas nossas vidas que parece que Deus está nos esmagando, nos comprimindo, nos resistindo? Primeiro, Ele é Pai. Segundo, Ele é Senhor. Se é que eu posso enumerar dessa forma. Aproveitando que hoje é dia dos pais, eu quero declarar a paternidade de Deus. Mas o senhorio da soberania de Deus revela a vontade dele para a nossa vida. Até porque esse pronome pessoal de tratamento, Senhor, no grego, significa, ou se pronuncia, Kyrios, que quer dizer dono. Em hebraico, Adonai. E o que é senhorio? É ser dono. Diga, é mandar. Olha, gente, é mandar.
sou o Senhor dos meus soldados, eu digo para eles, vai, eles vão, eu digo, vem, eles vêm. Quem está entendendo? O centurião disse isso para Jesus. E Jesus, sendo o Senhor de toda a palavra, de acordo com Hebreus capítulo 1, ele diz, mas bem, nem em Jerusalém vi fé igual a tua. Vai, teu servo está curado. O senhorio da palavra, o senhorio do controle, o senhorio da resposta, o senhorio da providência, o senhorio do livramento. Daniel não aceitou aquelas comidas, tiveram seus nomes trocados para nomes de deuses semíticos, porque Nabucodonosor era um esotérico da sua época, servia os deuses do Império Persa. E Nabucodonosor disse o seguinte: teu nome, rapaz, me chamo Daniel, Deus é o meu juiz. Não. A partir de agora o teu nome é Belsazar, que significa aquele que serve a Belzebu. Você, como é que é seu nome? Chama-me Israel. Não. A partir de agora você se chama Mesaque, aquele que serve ao Deus Lua. E ninguém pode com a força da Lua. Seu nome? Me chama Ananias, o enviado. Não. Você foi enviado para cá agora, Ananias. Seu nome agora é Sadraque, aquele que serve os deuses, que pode iluminar o sol. Meu Pai. E o teu aí, como é que é o teu nome? Me chama Azarias. Teu nome agora é Abidneu, aquele que serve ao Deus Nebo. Ele colocou o nome dos rapazes de deuses. Por isso eu digo que quem vai para a fornalha ardente 7 vezes mais aquecida não é Sadraque, não é Mesaque, não é Abidneu, é Misael, Ananias e Azarias. E quem vai para a cova não é filho de Deus Ebu. Quem vai para a cova é filho de um juiz soberano. Daniel, capítulo de número 6, por favor, menina. Como é que é o nome dela? Está lá colocando a Bíblia para nós? Ariana. Mariana, coloca para mim, mas bota na versão da Nova Bíblia Viva. Tá bom. NVI, Nova Versão Internacional. Tá bom. Tá de sátrapas. Bota a Bíblia Viva, que está 99,9% do original grego. Aí dá para a gente ter uma tradução, uma transliteração melhor. Não tem que ficar explicando palavra por palavra, tá? Não vim dar aula, vem entregar. Tem aí Bíblia Viva? Não tem não? Então deixa eu interpretar então. Amém? Vamos lá. Vai ser uma leitura extensiva, você vai ter que ficar andando com a câmera, tá, meu filho? Atrás de mim. Eu não sou pregador, eu gosto de ensinar e aprender ensinando. Amém? Daniel, capítulo de número 6, todos juntos, 3, 2, 1. Achou por bem numerar 120 salários para governar todo o reino. Eu vou fazer o seguinte, Dário diz: eu acho bem, acho legal, estou gostando desse negócio. No meu império, eu vou preparar 120 províncias, diga, estados. Então o cara resolve nas terras monárquicas dele separar em províncias e levantar 120 governadores, porque sátrapas vem da palavra aquele que governa. Então, achou por bem. Imagina, rei acordou, tomou um bom café e achou por bem, sentiu o desejo de preparar 120
120 novos governadores da província. Repita, começou o problema. Por Dário achar bem. É assim mesmo. Acham por bem que você deva fazer isso. Acham por bem que você deva corresponder dessa forma. Acham por bem que você deva realizar isso. Achou por bem, Dário, escolher 120 novos governadores. O problema começa aí. Vai, vou deixar lá, menina, não tira não. Tá bom, por favor? 3, 2, 1. 3, 2, 1. E designou 3 supervisores. Parou. O que ele fez? Ele pegou 120 governadores, 120 sátrapas, e dos 120 o cara escolhe 3 para supervisionar. Tribunal de Contas da União do governo de Dário. Vou preparar 120 governadores, mas desses 120 eu vou pegar 3 para serem superiores e supervisionar as contas e as administrações de todo o império. Quem está entendendo? Trouxe para a linguagem contemporânea. Tribunal de Contas. Vamos lá? Preparar os camaradas, que vai ver se as contas estão batendo certinho, para que não haja, olha para cá, oitavo mandamento. Um dos quais era Daniel. Os governadores tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então, os caras estavam governando, administrando as províncias. Fechava o mês, chegava a galera, os 3. Somos da supervisão, queremos saber se a sua província está bem organizada, está bem administrada, e se o ouro, prata e bronze está batendo certinho, não está faltando nada. Aqueles governadores começaram a ficar chateados. Alguns tinham 10 dedos, outros tinham 9 dedos, e assim vai. Alguns não tinham dedo nenhum. E é assim que acontece no nosso meio, não é? Deus levanta, Deus permite, então está lá os caras trabalhando, mas tem a supervisão de 3. Diga, começa a piorar a situação. 3. Ora, 3, 2, 1. Ora, Daniel se destacou entre os supervisores. Parou! Quantos supervisores? Dos 3, quem se destaca? Daniel. É para os mais íntimos, tá? Daniel se destaca dos 117 e dos 2 supervisores. Diga, quem é escolhido, Deus destaca. Não é porque Deus te destaca para que você seja destacado. Deus te escolhe, você se alinha e acaba sendo destacado. Deus te escolhe, você se alinha e acaba sendo destacado. Porque no serviço dos 2 supervisores, creio eu, Dawson capítulo 6, deve ter tido alguma corrupção. Porque Daniel se destaca na supervisão entre todo o império monárquico das províncias. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino.
Diga, estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora, sabe o que Daniel ia acontecer com Daniel aqui? O rei disse: posso confiar nesse rapaz, nesse moço. Ele é íntegro, honesto, não se vende e nem compra, e está alinhado. Posso deitar na minha cama real com os olhos fechados, porque sei quem Daniel é. Pastor Adão, você está falando pelo rei? Não, estou falando o que a Bíblia está dizendo. Olha o versículo 4. 3, 2, 1. Diante disso, 3, 2, 1. Diante disso, os supervisores mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma. Ele era fiel, não era negligente, nem corrupto. Você pode glorificar a Deus por isso? Diga, escolhidos como Daniel. Versículo de número 5. Vá. 3, 2, 1. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. Diga, começa a piorar a situação. Os caras começam a sentir inveja, os caras começam a sentir ódio, os caras começam a sentir ciúme, os caras começam a se sentir prejudicados, os caras começam a sentir o quê? Repúdio com esse tal de Daniel. Foi feito levantamentos da vida moral de Daniel. E não encontraram nada. Caráter, moral e cívica, lei, obediência, temor. Gente, mas não tem um documento fiscal e erro. Mas nós podemos, pensou o grupo, arrebentar ele na própria lei do Deus dele. Olha a inteligência que o diabo deu buscar. Olha a inteligência que o diabo deu buscar no coração deles. Já que não podemos pegá-lo na lei natural, vamos pegar ele na lei espiritual do Deus a quem ele serve. Aí levantou um lá no meio e disse assim: vamos puxar bastante sardinha para o rei, uma linguagem contemporânea. Vamos engrandecer o rei. Diga, começa a piorar. Versículo 6, Daniel 6,6. Assim, posso ler? Você vai ouvir dando glória? Pode ser. Assim, os supervisores e os governadores são sátrapas, que de comum acordo, diga para me derrubar, até os inimigos se unem. Ou você acha que ele não queria um furar o olho do outro? É claro! Mas para alguém tentar te derrubar, até os inimigos se juntam. E eles se juntaram e chegaram em denominador comum. Foram falar com o rei. Aí prepararam lá um lanche da tarde, pediram autorização para estar na presença do rei. Queremos saber a agenda do rei. O rei pode nos atender? Os governadores querendo falar com o rei disse: não vai chamar os governadores. E o primeiro cumprimento monárquico na sala do trono de um rei era: vive sua alma, vive tu, ó rei. Era um cumprimento monárquico, porque os reis se sentiam deuses.
E o cumprimento que os governadores declararam foi o cumprimento mais forte de monarquia. Viverás eternamente, ó rei. Já mexeu com o rei, né? Pois bem, que reunião me traz aqui todos juntos comigo? Pode pular. Todas as supervisões reais, os prefeitos, governadores, conselheiros, os governadores, concordaram que o rei devia emitir um decreto e impor uma proibição, segundo a qual todo aquele que orar, diga orar, a qualquer Deus, minúsculo, qualquer Deus, qualquer palavra, ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. E o rei gostou, que o rei disse o seguinte: ninguém vai pedir nada para ninguém, vai pedir para mim. Ninguém vai invocar A, B, C ou D na sua religião e prática de fé. Eu vou ser o solucionador de todos os problemas durante 30 dias. Pensava o rei consigo na sua alma e pensamento. Gostou o rei da proposta? Mas repita comigo: quem é escolhido também é amado, não somente odiado. A Bíblia vai dizer lá na frente que Dário amava Daniel. Vai, menina, por favor. Agora, o rei, diziam eles na reunião, estou contando para vocês a reunião, emite, vai, o decreto. Vamos, rei, assina para que não seja alterado. Aqui, quando o diabo quer acabar com a tua vida e com a minha vida, ele prepara a arapuca nos mínimos detalhes. Repita mais: Deus, o Deus de Israel, é soberano e vê tudo. Como é que era assinar? Documento, pena e tinta? Não! É um pote com tinta de crustáceo, de uma anelzão no dedo do meio do rei, e ele esfregava na tinta e imprensava o seu selo monárquico. Pá! Ah, irmãos, depois que ele colocava o seu selo real, não podia voltar atrás. E olha o mínimo detalhe: os governadores disseram assim: além do cara ser uma tralha e a gente não conseguir pegar ele, ele ainda é amado pelo rei. Então nós vamos ter que armar uma para que o rei não volte atrás. Conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Eles usaram uma lei milenar para pegar agora quem? Daniel. Por enquanto é o rei. Versículo de 9. Assim, o rei Dário assinou o decreto. Ó, carimbo com o anel lá, ó. Quantas das vezes o diabo assina a sentença? Quantas das vezes o diabo declara sentenças? Quantas das vezes o inimigo diz assim: não tem mais jeito, está decretado. Acima do inimigo está o soberano. Sabe, durante 12 anos da minha vida como pai, o que eu mais busquei foi a felicidade da minha casa, da minha família. Mas tinha uma doença que atrapalhava a nossa família. E a sogra foi bem lembrada.
Agradeça a Igreja Metodista das Palmeiras que orou pela vida da Débora. Tudo bem, minha sogra? Quero aqui deixar a minha gratidão a todos os intercessores e intercessoras, homens e mulheres de Deus, que oraram pela vida da minha Débora, que está curada no nome de Jesus. Mas o processo é grande, o inimigo havia assinado, sentenciado. Sabe, o inimigo ele sentencia, ele declara. O inimigo ele intimida. Sabe. O inimigo usa os nãos de Deus para fazer você se levantar contra Deus. Diga, Deus sabe dizer não. Não. Deus já disse não para você? O inimigo usou esse não de Deus para fazer você jogar na cara de Deus. Por que não? O inimigo acha que Deus tem que dizer sempre sim. Quem está entendendo? E não foram poucos nãos que eu e a minha esposa recebemos ao longo dos anos. Está com 14 anos. Ao longo dos 12 anos de processo de cura da minha filha. Ficamos 6 anos pelejando. Resumidamente, a história eu ficaria 1h30 de forma resumida. Porque levar vários nãos. Aí disse assim: pastor Dalson, hoje eu recebi várias mensagens no WhatsApp. Você é um super pai, você é resiliente, você é isso, você é aquilo. Sabe o que tira a minha mente? Eu preciso tirar a minha filha desse sofrimento. Eu foquei assim: eu preciso tirar a Débora desse exílio. Eu preciso tirar a Débora dessa escravidão de morfina, mais de 100 bolsas de sangue, 18 penamonias, 6 com derrame de pleura, mate, microangiopatia trombótica e até 2 semanas atrás, 20% dos rins só, 40 sessões de máquina de hemodiálise, 117 máquinas de plasmaféresis, água no pericárdio, 21 milímetros, coração batendo dentro da água, intestino grosso, delgado, baço, pâncreas, vesícula, fígado, boiando na água nos 2 pulmões, centro cirúrgico de CTI, tirar a água toda, porque os rins, depois de 11 sessões de quimioterapia, 1 de radioterapia, zerou o funcionamento dos rins da minha filha, porque deu mate, microangiopatia trombótica, trombos nos néfrons, que são alguns ou os filtros dos rins, todos com cicatriz e entupido e machucado. Todos não, boa parte, a ponto dos rins paralisarem pós-transplante de medula óssea e fazer por dia de 70 a 100 ml de xixi até ficar 4 dias sem urinar e 1 semana sem poder beber mais de 30 ml de água. Sem um fio de cabelo na cabeça, hoje tem cabelo, está nascendo cabelo. Vem cá. Aleluia. Milagre anda, tá vendo? Milagre enxerga, milagre respira. Tira a máscara para o povo te ver. Hoje eu recebi uma mensagem, estava no meio da rua, fui fazer uma comprinhas, e ela disse: lê. Tem que ver que texto lindo que ela mandou para mim. Ficou muito lindo o texto. Mas ano passado, no Dia dos Pais,
eu fui lá em São Paulo te ver. Dei um beijinho na tua careca. E nunca mais eu me esqueci. Ela olhou dentro dos meus olhos, porque ela ficou dentro de um quarto com paredes revestidas de chumbo 9 meses e 12 dias internada junto com a minha esposa. Eu fiquei sem mulher, sem esposa, sem companheira, sem amiga, sem ajudadora, durante 9 meses e 12 dias. Que exílio! Arrumei psicólogo. Uma delas manifestou demônio. Disse que o marido que largou. Eu saí do divã, botei ela sentada, arranquei o capeta dela em nome de Jesus e começaram a conversar. Falei, eu vou pagar 300 conto para psicólogo, nada. Aí arrumaram um psicólogo 0,800 para mim, um homem. Aí fui tratar do cara, porque o cara tentou tratar de mim e acabou eu tratando o cara. Construí um galinheiro e as minhas 30 galinhas passaram a ser as minhas psicólogas. Eu botava na cadeira e conversava. Juliana, vem cá. Patrícia. Lulu, que é o nome da nossa querida de 5 quilos, está doida para comer a Lulu agora no Natal. Falei, para com essa ideia. Deixa a Lulu viver. Pastor, mas você não come, não. De vez em quando eu entro para a faca e faço uma desgraça, sabe? 4 quilos, 5 quilos. Minhas galinhas são lindas. Me apego a algumas que eu não tenho coragem. Mas umas que eu não me apego, vira caldo com mandioca. Quiabo com angu. Aleluia! Coca gelada e arroz fresquinho. Quem gosta de uma galinha caipira aqui? Levanta a mão. Olha, tem alguns salvos, alguns libertos. As bichinhas penosas passaram a ser as minhas psicólogas. Porque eu tinha que cuidar da nossa filha de 20 anos e uma sogra de quase 80. Eu disse, será que vai viver? Era mais fácil eu morrer. Porque não foram poucas as vezes que eu vi essa mulher de joelhos dobrados, chorando. Vem cá, vovó. Olha que miudinha. Olha o tamanhozinho. Mas pensa numa mulher gigante de oração. Sabe o que a sogra disse? Internaram ela no hospital de Guevara, lá em Maricá, com Covid. Ela entrou na quinta-feira, virou para o médico e disse assim: terça-feira, doutor, eu estarei tendo alta. Ele disse assim: mas o médico sou eu. Você está com 50% do teu pulmão tomado de Covid. Doutor, eu tenho uma promessa. Não vou morrer de Covid. Vou ver minha neta curada. Os médicos pneumas. O que sua filha tem? Doença falciforme. A doença falciforme não tem cura? Tem, ela vai fazer um transplante de medula óssea. Seus olhos contemplaram a cura. Aí ela está andando com umas palavras de vez em quando, sabe? Agora pode descansar do assento, porque os meus olhos já viram o rei. Eu falei, pode parar essa bobeira. Você vai ver ela fazer 15 anos, você vai ver ela casar. Que vai fazer 80 agora, irmãos. 17 de agosto. Bota mais uns 20 ou 30, pode? 15 anos. Igual o rei, pode ser? Morreu com 95? Pode, olha, até parece sou eu que determino alguma coisa. Diga, Deus é. Invejoso tem, gente para tentar te matar, tem, gente para tramar, tem, mas o soberano está olhando tudo. Gente para decretar palavras, tem, gente para te humilhar, uns monte. Porque até dentro da igreja eu ouvi palavras.
senhor não acha que o senhor está insistindo demais? Não, pastor. Ouvide, pastores. Deixa a Débora viver. Ela está feliz. Eu digo que não é você que enrola ela no alumínio, bota na ambulância, urina e defeca de dor e usa 12 anos morfina, porque crise álgica de falciforme é como osso sendo esmagado numa máquina. Mas quando o Espírito Santo revela para quem está do teu lado a tua dor, ele compra a tua dor como intercessor. E eu encontrei diversos intercessores crendo. Eu tenho dito isso em palestras para pastores. Esses dias eu preguei em Belo Horizonte, tinham mais de 200 pastores me ouvindo. Aí eu disse para eles o seguinte, para esses pastores: você tem, escute, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem 100 ovelhas na tua igreja, pastores. 90 estão contigo, 10 não estão. Cuidado com as 10. Ame-as, mas não as ouçam. Escute, eu sou pastor, tenho 100 ovelhas, 90 estão comigo, 10 não estão. Ame as 10, mas não ouça as 10, ouça as 90. Estou contigo, pastor. Estou contigo, pastor, porque o negativo é tão terrível que no meio de 10, 9 positivos, o negativo é capaz de jogar todo mundo no mesmo buraco. Eu vou amar, mas vou ouvir quem está junto comigo. Eu não sei como, pelo amor de Deus. Não sei se eu já liguei para você, já te pedi dinheiro. Se eu já te liguei e te pedi dinheiro, estou precisando. Foram poucas as vezes desesperado para cobrir o penúltimo remédio que a Débora tomou. Chama Ravulizumab. Vem da Irlanda. Se você botar meu nome aí no Google, Dalcio Machado, tem 6 processos. 6, não, acho que 7. Tudo contra o plano de saúde dela. O Gutenberg no dia botou o nome e falou: muito misericórdia, isso aqui, Ministério Público. Muito isso aqui, STF. Falei, minha filha, o STF foi a vitória que nós tivemos no retorno de buscar medula, lá do jovem de 26 anos em Amsterdã, na Holanda, porque o SUS não queria buscar, porque Dilma Rousseff pediu uma lei que a doença falciforme não podia entrar na lista do CID, era proibido, mesmo que tivesse a medula, falciforme não tinha direito. Sabe o que Deus fez? Me colocou na vida do senador Cleitinho, que agora é candidato a governador do Rio de Minas Gerais. E ele pegou os advogados dele, colocou diante do nosso advogado e disse: a guerra vai ser grande, mas nós vamos conseguir. Com 6 meses, eu recebi um e-mail do STF, Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro Luiz Fux, dizendo: vá buscar a medula de Débora Barros Machado aonde tem as pessoas compatíveis, senão o Sistema Único de Saúde versus Banco de Medula Óssea do Brasil, Retome, será montado em 100 mil por dia. Está ali a medula funcionando 100% compatível de um jovem que daqui a 10 anos, não menos daqui a 1 ano, seja pela terra, seja você me ofertando para eu tirar o passaporte e levar minha família a Amsterdã, na Holanda. E se ele quiser, porque eu quero dar um abraço. Escolhidos como Daniel. Eu quero dar um abraço nesse cara. Deve ter um louro com zóio azul, holandês. Porque o que as médicas dos
apóstolo samaritano em São Paulo diz que a frase dele, em holandês e em inglês, traduzido para nós, chegou pelo banco de medula retorno do Brasil até o banco de medula holandês na cidade de Amsterdã. Nesse script, brasileirinha, 13 anos de idade, precisando sobreviver com transplante de medula óssea, com urgência. 13 pacientes compatíveis, com fenotipagem RNA e DNA 100% compatível. E fulano de tal foi escolhido. Sabe qual foi a resposta dele? Eu estou pronto quando faço a doação.